Fala, gurizada, como é que vocês estão? Francesco Trader aqui. O vídeo de hoje é do encerramento do mês de novembro, né? Aquela demonstração de resultados que eu tenho feito todos os meses. Sim, de fato está bastante atrasado. Hoje, estou gravando dia 7 de dezembro já. Provavelmente esse vídeo só vai ao ar depois do dia 10. Mas por que que eu atrasei tanto? Porque, galera, de fato a gente teve um mês de novembro muito ruim. É o pior mês da história. É o pior mês do histórico de... Mesmo contando o histórico de backtest, foi o pior mês disparado. E antes que falem, mas backtest não vale nada. Gente, eu opero as mesmas estratégias desde 2020, 2019 para 2020. Sempre bateu o resultado de backtest e bateu o resultado do backtest com esse resultado ruim. Então a gente sabe que sempre nós vamos ter um drawdown maior que o drawdown anterior, ou seja, se a gente olhar mesmo que por um backtest ou resultados de conta real passados, a gente tem que saber que sempre vai haver no futuro, em algum momento, um momento pior do que o que a gente já teve. Então isso, a gente sabia que isso ia acontecer. Eu, de fato, confesso que não esperava que fosse tão ruim, né? Foi bastante ruim, foi um mês bastante difícil. Ainda estamos positivos no ano, mas veio da metade de outubro até pegou o mês de novembro praticamente inteiro, muito ruins, tá? Com bastante dificuldade, me obrigou inclusive a fazer coisas que eu nunca tinha feito até então, desde 2021, de parar a estratégia. Eu nunca mais havia parado uma estratégia e eu tive que fazer, e ainda estamos com estratégias pausadas por enquanto, até que o mercado mostre uma diferença, e também tem algumas novidades que eu vou contar para vocês aqui no vídeo. Bom, vocês estão com o resultado aí na tela das estratégias. Estão podendo observar 4, né, das 5 estratégias. A gente pode observar as 3 com piores desempenhos: Agnar, Odger e Odin, e a estratégia com melhor desempenho, que foi o Capitão. Depois a gente vai dar uma olhada no Sigurd, que também teve um desempenho ruim por conta de 2 stops, né? Há muito tempo o Sigurd não tomava stop, só que o desempenho dela, né, não foi tão ruim quanto essas 3, e aqui a plataforma só mostra as 3 estratégias com pior desempenho e as 3 com melhor desempenho. A gente fecha o mês com R$980 negativos, isso com um único contrato, o que é muito ruim isso. É possível e é comum, e principalmente olhando historicamente, a gente ganhar isso com um mini contrato, tá? Isso acontece, tem meses que a gente faz 7.000, 8.000 pontos já historicamente. Isso é tranquilo. Agora, perder isso em um mês não é nem um pouco comum, não é nem esperado. Eu sempre espero ter algum mês ruim, né? Até bastante ruim, mas eu de fato confesso para vocês que este mês foi bem superior ao que eu esperava. Tem N justificativas, tem N questões aí, e todas já foram trabalhadas e acredito que foram bastante corrigidas ao longo desse tempo. Até por isso que eu dei uma pausa na geração de conteúdo, eu gerei muito pouco conteúdo, né? As minhas redes sociais praticamente ficaram abandonadas ali a partir do início do mês de novembro, porque eu trabalhei muito forte fazendo correções, atualizações e otimizações que eu vou mostrar para vocês neste vídeo das estratégias, justamente para suprir, né, estes momentos de mercado. Eu sempre digo que é sempre bom passar por estes momentos, porque a gente faz correções e ajustes nas estratégias que fazem, né, com que elas performem ainda melhor no futuro. Por quê? Porque torna elas mais robustas, porque é mais um ciclo, é mais um tipo de mercado, são mais comportamentos ao qual as estratégias passam a se adaptar. Eu confesso para vocês que eu não consegui o resultado que eu gostaria com as atualizações, que era manter o mesmo drawdown que eu tinha anteriormente, mas eu consegui otimizar absurdamente o portfólio e eu vou mostrar isso para vocês logo mais. Bom, vamos aqui para o meu relatório oficial, tá? A gente passa aqui de estes 2 meses muito ruins, pode observar aqui a nossa curva de lucro, né? Desde o início, lá dentro da plataforma OnTick, lembrando que isso aqui é dado de conta real, tem essa queda enorme aqui, né? O que não era de fato esperado, tá? Mas a gente passa a ter uma rentabilidade mensal média de 1,5%, 1,55%, um lucro médio mensal de R$ 134,54. Lembrando sempre, gente,
Esses resultados aqui são desde 2023, mas a gente teve 2023 com apenas 3 estratégias. Hoje nós temos 5 e eu vou mostrar para vocês as atualizações, o que vai acontecer com o resultado daqui para frente. Então pode observar isso que eu acabei de falar aqui pela média de trades, ó. Observem que 2023 praticamente todo fica abaixo o volume de operações da média atual. Isso porque hoje, com 5 estratégias, a gente acaba realizando mais operações. E aqui o que eu queria mostrar para vocês. A gente tem aqui uma curva de drawdown, tá? A gente tem a faixa dos 15% aqui, que é a primeira faixa de aumento de mão. Eu recomendo começar a fazer aumento de mão aqui nos 15, vai dos 15 até os 25%. Tá? E aqui era o maior drawdown histórico que a gente tinha desde 2019 para o portfólio, que era um drawdown de 44%, com uma margem de R$3.000. Lembrando, esses dados são baseados numa margem de R$3.000. A margem que a plataforma, né, que a OnTick recomenda, é de 5.000. Então, se usando essa margem de 5.000, não teria chegado nem a 50% de drawdown. Mas, como eu recomendo, né, eu sugiro a partir de 3.000, eu estou usando este valor como base aqui para estes cálculos, tá? Então nós batemos aqui o maior drawdown, 76%, já começamos a recuperar, já recuperamos alguma coisa desse drawdown. Não está lançado aqui porque eu não quis lançar as operações de dezembro para que ficasse apenas os resultados de novembro, tá? A gente já começa, já teve uma recuperação aqui, dá para ver bem pequenininho aqui já, começa a ter uma recuperação. Aqui o Capitão começa a recuperar bem, o Odger também começa a recuperar bem e o Ragnar segue pausado, é uma estratégia que está pausada. E aí o que acontece agora? A gente tem 3 atualizações, tá? A gente já tem uma atualização do Capitão que já está funcionando e já trouxe o resultado, né? O Capitão, apesar deste mês horrível, ele saiu positivo. Então essa atualização do Capitão já se mostrou produtiva e trouxe um resultado muito bom para a estratégia, tá? É uma das estratégias que fica com o histórico, dentro de todas as estratégias que eu tenho, uma das melhores com toda a certeza. Eu quero mostrar para vocês agora as atualizações, como é que vão ficar, tá? Como é que era, como é que fica. Primeiro, deixa eu pegar aqui a minha cola, eu quero mostrar para vocês como é que ficou a divisão das estratégias de retorno, ou seja, a representatividade de cada uma. A gente tinha antigamente o Ragnar responsável por 9,5% dos lucros, tá? Isso nas versões que estavam rodando até mês de novembro, ok? Estou tomando como base as versões das estratégias até o final do mês de novembro. Então a gente tinha o Ragnar responsável por 9,5% dos lucros, Odger 27,6%, Odin 9,15%, Capitão 42% dos lucros e Sigurd 5%. Observe que o Sigurd ele fica muito abaixo, né? Cerca de 10% do que é o Capitão. E é uma estratégia que defende as estratégias de tendência. Momentos que o mercado não tem tendência, a Sigurd costuma performar muito bem. Tá? Por isso que ela está com uma performance 2023, 2024 absurdamente alta, porque ela vai bem em mercados mais laterais, mercados mais travados, mercados menos voláteis, com menores amplitude, ela acaba performando bem. Só que ela tinha uma representatividade de ganhos muito pequena, o que não era suficiente para defender em momentos como esse as estratégias como Odger, Odin e Ragnar. Então, agora a gente tem 3 atualizações. Atualizamos o Ragnar, atualizamos o Odin e atualizamos o Sigurd. Então, essas 3 atualizações vão entrar aí até o final desse ano e início do ano que vem. Elas já vão passar a rodar. Com essas atualizações que eu vou mostrar o resultado para vocês aqui logo mais, mas olha só como é que fica a divisão de lucro. O Ragnar, que era responsável... A gente tem 5 estratégias. Então, uma divisão perfeita seria 20% para cada. Cada uma teria que ser responsável por 20% dos lucros, seria uma divisão perfeita, o que é impossível, né, de fazer. Mas olha como é que ficou agora depois das atualizações. Ragnar fica com 15%, ou seja, ele é responsável por 15% dos lucros. Odger sai de 27 para 29, aumenta um pouquinho. Odin sai de 9 para 15, ou seja, se aproxima do ideal ali que seria 20%. Capitão cai dos 42% para 24%.
Ou seja, se aproxima muito da região dos 20%. E o Sigurd sai dos 5% para praticamente 15%. Ele praticamente triplica o quanto de ganhos ele traz para o portfólio, ou seja, traz ali uma equidade para o portfólio muito maior. Então nós temos duas estratégias de volatilidade contra 3 de tendência. Se a gente somar as duas estratégias de volatilidade, a gente tem praticamente 40% dos lucros contra 60% dos lucros de tendência. Ou seja, fica um portfólio muito mais igual, né? Igualitário para conseguir performar nos dois momentos, conseguir se defender e trazer aí uma menor volatilidade nos retornos, né? Ou seja, quando tiver meses ruins que não sejam tão ruins e aproveitar os bons momentos para lucrar, beleza? Bom, como eu falei para vocês, a gente tem atualização em 3 estratégias, né? Vamos começar pelo Ragnar. O Ragnar aqui, ele sai dessa versão que tinha um histórico total de 70 meses, é o histórico que eu estou tomando como base aqui, um histórico de 70 meses de resultado. Lembrando, gente, a gente tem em média 70% a 80% do resultado do backtest, tá? Isso eu já faço isso há muitos anos. Então, o resultado que tu está vendo aqui, o resultado da conta real representa mais ou menos de 70% a 80% do resultado que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? A gente tinha um fator de lucro histórico do Ragnar de 1,35. É um fator de lucro que vem caindo ao longo dos últimos anos, né? Ele teve ali 2020 1,95, 21 1,57, 22 1,51, 23 ele fica no 0 a 0, né? Fator de lucro de 1, e 2024 a mesma coisa. Então mostra que com esse mercado, eu já falei aqui 1000 vezes, né? É um mercado de menor amplitude, um mercado que está se movimentando menos. O Ragnar não conseguiu se ajustar a este mercado, por isso vem uma atualização que faz o fator de lucro sair de 1,35 para 1,6. Ele aumenta a taxa de acerto de 40 para 48, mas isso é insignificante, mantém praticamente o mesmo drawdown e ele traz aqui, ó, um resultado médio por operação de 110 pontos contra 62 pontos. Ou seja, ele ganha muito mais em média do que o Ragnar anterior. Isso faz com que a média mensal de ganhos dele saia de R$ 62,00 por contrato para 99, praticamente R$ 100,00 por contrato. E aqui um indicador muito bom que eu gosto de usar, que é pouco falado, que é um fator de recuperação anual. Francisco, como é que eu comparo duas estratégias? Cara, no final das contas, usa o fator de recuperação anual. É o melhor indicador para tu comparar duas estratégias, porque ele vai te dizer o quanto tu ganhou em relação ao risco que tu correu. É o melhor indicador. Ah, fator de lucro é bom? É bom, mas o melhor é o fator de recuperação. Eu posso ter uma estratégia de fator de lucro muito alto que faz poucas operações. Isso vai te trazer um retorno financeiro pequeno. Agora, quando eu tenho o fator de recuperação, ele não mente. Ele não mente. É o melhor indicador que eu vejo para fazer comparativo de estratégia. Então, nós tínhamos um fator de recuperação de 1,07, foi para 1,59. Galera, é muito bom. Eu costumo dizer que estratégias que somem entre fator de recuperação e fator de lucro mais de 2,5, tá ok. Então, tu tem que ter, faz uma equidade, né? Vai fazer um comparativo, uma soma. Fator de lucro, meu fator de lucro é 1,3. Mas o meu fator de recuperação é 2. Isso quer dizer que essa estratégia traz um retorno financeiro muito grande em cima do risco. Então, tu tem 2 mais 1,3, 3,3. Excelente estratégia. Então, eu faço essa base. Chegou a 2,5, é legal, tá? Claro, quanto mais, melhor. Então, a gente tem um ganho aqui absurdamente. E se a gente olhar para a média dos últimos 18 meses, a gente tem uma média de 450 pontos contra uma média de 14 pontos, tá, do Ragnar. O Ragnar está praticamente no 0 a 0 nos últimos 18 meses, enquanto o novo Ragnar traz uma média de 450 pontos, uma média bem superior aí à média do atual. E é uma média que, olha que legal, ela está muito parecida com a média total dos últimos 70 meses, ou seja, mostra que a estratégia está mantendo performance neste mercado. E era isso que eu estava procurando. Então, já tem essa primeira atualização. A atualização do Ragnar é a segunda a entrar. Tá? A gente tem a primeira é do Odin. Aí depois tem Ragnar e Sigurd que devem entrar juntas, tá? Já está rodando na minha conta real já há algum tempo. Já está sendo validados esses resultados.
o robô, se está tudo certinho. Então deve entrar aí no início do ano. A próxima atualização é do Odin, que passa pelo mesmo problema do Ragnar. Ele teve ali, ó, 2019, 2020, 2021, até 2022, bons fatores de lucro, entre 1.5 a 2.2. Só que ele passa 2023, 2024 no 0 a 0, com fator de lucro de 1. Ou seja, mais uma vez, esse mercado mais contraído, o mercado se movimentando menos, torna mais difícil a estratégia de tendência. Tem diversos traders abandonando o mercado local porque não estão conseguindo se adequar a este mercado, porque está, de fato, muito complexo para quem opera a tendência, tá? Difícil. Então, cabe a nós, né, desenvolvedores, ou corrigir este problema ou trazer estratégias diferentes, que foi o que eu fiz, né? Eu trouxe o Capitão, a gente operava todo 2023 com apenas Odger, Odin e Ragnar. Então, eu percebi a necessidade de ter uma estratégia que não fosse de tendência. Veio o Capitão e logo mais veio a Sigurd, né? O Sigurd, para resolver essa questão. E agora a gente está fazendo mais um ajuste. A gente tem aqui no Odin uma redução no fator de lucro. Ele sai de 1.5 para 1.4. Ele tem um drawdown aumentado de 3.000 pontos para 4.000 pontos. Ele tem a média de trades que cai também. A média de pontos por trade cai de 78 para 44. Por quê? Porque entra um novo gerenciamento para horários diferentes. Então, dependendo do horário, ele vai buscar menos pontos. Isso faz com que a média de pontos ganhos por trade, em média, diminua, tá? Só que olha a média mensal mais uma vez. Sai de R$ 68,00 para 110. E o fator de recuperação anual sai de 1.35, que já era um bom fator de recuperação, para 1.64. E aí, mais uma vez, vamos olhar lá a média dos últimos 18 meses, né? A gente tem uma média de 435 pontos contra uma média de 25. Então, a gente vê, mais uma vez, que é uma estratégia que segue performando bem mesmo nestes momentos de mercado. Importante falar aqui, rapidinho, sobre a forma que eu fiz esse ajuste. Gente, eu não faço o ajuste, a otimização em cima do período atual, porque eu estaria enviesado. Então eu pego lá atrás, quando não tinha este mercado do jeito que ele é, faço as otimizações, procuro os ajustes, faço as otimizações, procuro o melhor resultado. Quando eu obtenho o melhor resultado, eu valido nestes últimos 12 meses, 18 meses, seja a data que eu for usar, tá? E aí eu valido. Roda aquela versão que eu testei, que eu otimizei, rodo neste período para ver. Se o resultado for bom, vida que segue. Se o resultado for ruim, eu volto para lá e sigo ajustando lá. Porque eu preciso que o mercado que a estratégia funcione nos mercados que ela já funcionou e funcione melhor, ou pelo menos igual, e tenha uma melhor performance nesses mercados atuais, tá? É assim que eu faço. Então não pensem que isso aqui está enviesado, está super otimizado, que não está. E por último, talvez a mais significante atualização que a gente tem, que é a do Sigurd. O Sigurd muda absurdamente, tá? A base da estratégia, o gatilho, como ela funciona, segue praticamente igual. Poucas alterações ali que aconteceram. Mas tem uma mudança no resultado muito grande, muito significativa, tá? A gente sai ali de uma média de fator de lucro na casa dos 2, é absurdo o fator de lucro dessa estratégia, para 1.55. Então tem uma redução. A gente pode observar que em 2024, por exemplo, com esse mercado bastante apertado, Sigurd voou, teve um fator de lucro em 2024 de 3.05. Que mantém um bom fator de lucro ainda na nova versão de 1.8. Mas dá uma caída, né? De 3.05 para 1.8 é uma boa queda. Vai dizer, Francesco, então tu piorou a estratégia? Não, galera, calma. Porque olha só, a gente tem uma taxa de 81, cai para 73. Drawdown sai de apenas 1.500 pontos para 4.375, ou seja, sobe muito o maior drawdown, o que é ruim. Mas olha o que ele faz com o fator de recuperação anual. Sai de 1,44 para 1,59. E a média mensal, olha só, a média de ganho mensal sai de R$ 38,00 para R$ 116,00. Então, ou seja, com um único contrato, a média de retorno mensal dessa estratégia é de R$ 116,00. Aumenta absurdamente, tá? Porque aumentou o volume de operações e é normal, quando tu aumenta o volume de operações, é normal que tu aumente o drawdown também. É claro que aumentou bastante, mas aumentou bastante também o ganho. E aí, vale a pena esse drawdown
por este ganho, quem vai nos dizer isso é o fator de recuperação. E o fator de recuperação aumentou. Então está nos mostrando que sim, que vale a pena. Então a gente tem agora uma estratégia muito mais ativa, com maior volume de operações, que vai proteger, melhor ainda do que ela aumentar os seus ganhos, é que ela protege mais as estratégias de tendência, que são, gente, ganhar dinheiro no mercado é com tendência. É com as estratégias de tendência. Embora o capitão tenha um resultado financeiro absurdo, mas eu não abro mão das estratégias de tendência. E aí a gente olhando aqui para o médio dos últimos 18 meses, a gente tinha um médio de 300 pontos, e ele sobe para 450 pontos, né? Muito próximo também da média mensal aqui, mostrando que ela está se mantendo ali com bom desempenho neste mercado. Gurizada, a gente teve aqui 2 meses muito ruins, muito fora da curva, que estragaram bastante o nosso ano, tá? É verdade. Não tô aqui para passar pano, foi muito ruim. Acabou ali com praticamente todo o lucro do ano. Se a gente colocar os custos ali, praticamente ficamos no 0 a 0. É um ano de trabalho parado. Mas é bom porque faz com que as estratégias fiquem ainda mais robustas. Então elas vão enfrentar, quando este mercado acontecer novamente, né, elas vão passar. A gente tem agora versão das estratégias prontas para viver esse momento de mercado, ou seja, se ele durar mais, se ele permanecer assim, as estratégias vão trazer um bom retorno. A gente pode observar ali pela média dos últimos 18 meses, que é o período que esse mercado está travado, mais ou menos a metade do ano passado em diante, o mercado travou e não está andando. Então a gente tem as estratégias performando neste mercado. E se o mercado volta a sua naturalidade, né? A gente tem uma média de amplitude hoje de 1.2, 1.3 mais ou menos. Se ela volta à normalidade de 1.8, 1.9, a gente tem essas estratégias com uma excelente performance nestes períodos. Então elas vão seguir performando, o que torna essas estratégias cada vez mais robustas. E é sempre isso que eu falo. A minha ideia é tornar as minhas estratégias cada vez mais robustas, cada vez mais confiáveis. E é isso que aconteceu. Então, gente, hoje é o melhor momento para tu aproveitar e assinar as estratégias e ter acesso a elas. Por quê? Porque a gente está com um drawdown grande, o que exige um capital financeiro para entrar muito menor. Então, hoje é o melhor momento que eu vejo para começar a operar com robôs. Estava na dúvida, cara, hoje é o melhor momento. E eu posterguei aí, muito por conta de tudo isso que aconteceu, desse drawdown, eu posterguei a promoção do Blackbot, tá? Então, quem assinar ainda a partir do link deste vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, vai ter acesso a 3 meses com 50% de desconto. Vai pagar janeiro, ali, fevereiro e março. Vai pagar primeiro agora dezembro, janeiro e fevereiro, né? Vai pagar com 50% de desconto. Cara, pela média de lucro dessas estratégias, se a gente pegar só essas 3 aqui, ó, tem uma média de 116, uma média aqui de 110, dá 226, e o Ragnar tem uma média de 99, dá 310 reais. Se botar isso aí para 70%, dá 210, 220 reais. Isso só 3 estratégias, tá? Com um único contrato. Vai ser uma média ali de 200 reais. Ah, Fred, tu tá prometendo este resultado? Não. Isso aqui é pelo resultado histórico, tá? É o resultado histórico que eu tô analisando aqui. Não quer dizer que vai acontecer daqui para frente. Pode ser que seja melhor, pode ser que seja pior. Ok? Mas vale muito a pena. O retorno é muito alto, tá? A gente caiu para 1.5, mas a gente vinha com 4 a 5% de retorno mês. Era a média, 4 a 5%. Agora, com essas otimizações, isso deve chegar, eu imagino que isso deva chegar a 7 a 8% de retorno médio ao mês nos próximos meses. Então, assim, não dá para perder. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para tu ter acesso ali ao desconto. Lembrando, assinou as estratégias, ganha um curso gratuito de como operar com robô, ganha acesso ao meu grupo de mentorados, tá? E tem suporte diretamente comigo ali. Então, é uma grande oportunidade, tá? Não perde. Outra coisa, não te esquece. Curte o vídeo aqui, se inscreve no canal. Francesco, eu quero saber os resultados de todos os meses. Cara, tem aqui uma playlist, resultado de todos os meses, desde que começou dentro da plataforma Montique. Eu mostro os meus resultados de conta real dentro de uma conta desde 2021.
Desde 2021 eu estou mostrando conta real, uma conta operando exatamente a mesma metodologia que eu aplico na OnTick para os meus robôs da OnTick, as mesmas estratégias, os mesmos robôs que operam nessa conta estão na OnTick, então é a mesma coisa. E essa conta já bateu mais de 777%, é óbvio que agora deu uma caída, mas ela já vai recuperar, eu tenho muita fé, acredito muito nisso, porque eu acredito muito no meu trabalho, sei que é um trabalho sério, sei dos meus resultados, sei da minha capacidade e tenho a convicção aí de que logo, logo a gente vai estar renovando o topo, como sempre. Logo depois do drawdown, a pancada para renovar topo é muito rápida, então não fica de fora, beleza? Grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Valeu!